Amor incondicional e ágape. Entrevista televisiva com Jean-Luc Caillon. 14 de fevereiro de 2019. Parte 1. Apresentador: Jean-Luc, obrigado por estar conosco na Mindalia Television. Bem-vindo. Bem-vindo a você também. Apresentador: sabemos que você é uma pessoa que fala de amor incondicional, que você também define como ágape, mas queremos conhecê-lo um pouco melhor. Como definiria Jean-Luc? Bem, um ser humano que tem estado ansioso para entender, tanto o visível como o invisível, tanto através da experiência íntima, mas também, como eu disse na minha apresentação, através da neurociência, das chamadas medicinas tradicionais, em particular da acupuntura, que é um meu domínio, mas também de todos os sistemas de medicina tradicional. Então, uma curiosidade, eu diria, uma busca de sentido permanente, até o momento em que entendi, ao vivê-la, que todo esse conhecimento que acumulei não me serviu de nada para viver este estado que chamaremos ágape, cuja primeira abordagem conceitual foi de fato descrita pela primeira vez no mundo espiritual, por exemplo, na descrição e todos os escritos de Sri Aurobindo sobre o que ele havia chamado de supramental na época. Acontece que hoje, através deste conhecimento acumulado, que não me serve de nada para o ágape, existem, há cerca de 10 anos, ramos particulares da neurociência, em particular o que chamamos em francês neuroetologia e os neuroetologistas. Ou seja, resumindo ao máximo, que todos os processos místicos, qualquer que seja a tradição que olhamos, observamos, percebemos, tudo que foi descrito pelos maiores místicos da Índia, mas também no misticismo cristão, ou mesmo no Sufi, é de fato perfeitamente explicado e explicável hoje, em particular através de imagens funcionais por ressonância magnética nuclear, imagens de scanner. A neurociência de hoje explica perfeitamente, porque tem um suporte biológico, todos os processos místicos, e até mesmo os processos que são muito bem conhecidos hoje, como as EQM, ou seja, as experiências de quase morte, e que tudo isso, é claro, está escrito no cérebro e foi encontrado e explicado. Mesmo os processos mais surpreendentes, como o despertar da Kundalini, o acesso ao supramental, tudo isso é perfeitamente explicável e, sobretudo hoje, não diz respeito a poucos místicos, a poucos seres excepcionais que percorreram esta terra, mas a toda a humanidade. O que eu expressei com esta palavra ágape, ou amor incondicional, que não é uma palavra de marketing, representa uma realidade em termos de compreensão do cérebro. Todos os processos místicos são hoje localizáveis, mensuráveis, objetiváveis. A modelação de processos místicos, a sua explicação, compreensão e experiência, devido às circunstâncias atuais da Terra e do Sistema Solar, representam claramente uma grande mudança de paradigma, que pode ser abordada de diferentes formas. No nível social, por exemplo, há um termo que é amplamente utilizado hoje em dia, de uma forma comum, chamado disruptura. Para onde quer que olhemos hoje, seja na computação, por exemplo, onde todos os sistemas operacionais de computadores que antes eram baseados em um sistema binário, 0, 1, são substituídos por um sistema chamado Quantum, em outros campos na sociedade, por exemplo, vamos falar de colapsologia, colapso, mas no final, todas essas abordagens e experiências, nos mostram a evidência desta mudança de paradigma. Este processo, como eu disse, não está reservado para alguns místicos, mas diz respeito a toda a humanidade, embora seja verdade que, por enquanto, evidentemente não diz respeito a toda a humanidade, mas a um número crescente de seres humanos que neste momento vive esta ruptura, como é ilustrado, por exemplo, na França ou em outros países, pelos coletes amarelos. E tudo isto nos leva a uma mudança que é muito mais do que uma mudança. É por isso que eu o chamo de mudança de paradigma e nós a identificamos perfeitamente, essa mudança de paradigma no cérebro.
Para simplificar ao máximo, o que nos mostrará a passagem, por exemplo, quando tomei o exemplo do computador binário clássico para o computador quântico, é de certa forma uma passagem da inexorável dualidade deste mundo, ação, reação, homem, mulher, yin e yang, que está hoje em plena revolução, com mais ou menos consciência, e no entanto como uma observação real, que se observa em todos os setores da sociedade. Então, é realmente um paradigma diferente, onde em todo o aspecto de separação, resumindo assim, há o sentido de identidade, que está ligado à história da pessoa como também da humanidade. Hoje abre as portas para uma pessoa desconhecida que, mesmo que haja evidência, como eu disse, na neurociência, por exemplo, na sociedade, é sobretudo uma transformação total de como funciona o cérebro. Gostaria de dar um exemplo, sem entrar em pormenores, porque seria muito complexo, e podemos resumir da seguinte forma. Há circuitos neurais em cada ser humano que ditam todo o comportamento humano. Estes circuitos estão perfeitamente identificados e reúnem o que se chama a sede da identidade, ou seja, a ideia de ser um indivíduo dentro de uma forma onde, é claro, como somos mamíferos, como todos os outros mamíferos, há um aspecto social, grupal, com um conjunto de regras de funcionamento bem conhecidas, que é uma operação que se poderia chamar hierárquica ou piramidal, e que está sendo formalmente substituída por uma forma de igualdade, ainda que o termo não seja exato, que põe fim a esta noção de hierarquia. Quer seja dentro do indivíduo, que realmente vive, e ele não é apenas um indivíduo, mas que está inserido, inscrito em uma não separatividade ou não separação. Isto se traduz em uma grande mudança no cérebro, que podemos reproduzir através de certas moléculas que tradicionalmente chamamos enteógenos, por exemplo, moléculas que atualmente são muito estudadas. Mencionarei apenas duas destas moléculas, a DMT e a salvinorina, que são as duas moléculas mais estudadas no momento, devido às suas capacidades de funcionamento da psique humana. É bem sabido hoje que o homem habitual e o ancião funcionam sob a influência permanente destes dois circuitos, que são chamados de circuito de recompensa e circuito de punição. No homem velho, o circuito da punição é sempre predominante sobre o circuito da recompensa. Isto é o que induz este tipo de hierarquia piramidal. Enquanto que para todos aqueles que viveram, sem misticismo, por exemplo, uma experiência de quase morte, AZQM para os meditadores, há uma inversão dessa relação. Ou seja, o circuito da recompensa torna-se mais importante do que o circuito da punição. Isso quer dizer que tudo o que está relacionado com as religiões, que induziu dentro da humanidade não só este sistema piramidal, que é um sistema de escravidão, que se opõe à liberdade, está agora sendo transformado. Por exemplo, isso aponta, para não mencionar místicos ou neurocientistas, nos Estados Unidos, em uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup, estima-se que cerca de 7 a 10% dos americanos já experimentaram essa experiência de quase morte, às vezes até sem um acidente, de forma totalmente espontânea. É relevante, mas não vou entrar em detalhes, porque seria muito longo, nos chamados campos morfogenéticos. Observamos que a partir do momento em que o circuito de recompensa se torna mais importante que o circuito de punição, o circuito da punição nada mais é do que um ensinamento judaico-cristão, ao qual a sociedade só pode se submeter, e que hoje se vê confrontada com esta disruptura que diz respeito não só aos humanos, mas a toda a vida na Terra, bem como a tudo o que acontece dentro deste sistema solar. Por exemplo, os dados astrofísicos que mostram claramente que, além do aparecimento do aquecimento global, há uma transformação essencial que inclui e abrange toda a vida, todas as formas de vida. Porque a partir do momento em que o circuito da recompensa tomou ascendência no circuito da punição, há uma série de coisas acontecendo no funcionamento do ser humano e no funcionamento da vida, onde competição, predação, hierarquia piramidal, é substituída por uma palavra que é a benevolência.
Porque uma vez que esta transformação aconteça nos circuitos neurais, há obviamente uma mudança de comportamento que é induzida, onde o ser humano já não pode se sentir separado ou dividido dos seus congêneres, bem como de tudo que está vivo. Então, é claro, isso pode ser traduzido de diferentes maneiras, seja através de uma necessidade de mudança na agricultura, a necessidade de uma mudança na organização social, mas todos esses são aspectos que se tornarão cada vez mais visíveis e que já estamos observando. Apresentador: então é uma mudança global que estamos vendo, mas você está falando de uma mudança na humanidade, uma mudança morfológica no ser humano. Isso mesmo. Apresentador: isso vai provocar uma mudança em quem está em um processo de mudança. Mas eu me pergunto, também estamos vivendo em um mundo de extremos neste momento, onde o velho paradigma é confrontado com a transformação do ser humano. Claro que sim. Apresentador: incluindo a nível cerebral. Isso é normal. Apresentador: portanto, cria uma oposição ao que é iniciado. Esta oposição já é previsível pela explicação no nível da neurociência. Apresentador: mas a minha pergunta é: nestes tempos de extremos, onde há milhões de pessoas que você disse que a ciência demonstra e torna-se uma realidade interior cada vez mais clara que transforma o mundo não só tecnologicamente, mas no nível humano. Claro que sim. Apresentador: quanto tempo esse processo poderia durar e isso não nos levaria a um processo de involução? Eu resumiria isto dizendo que não há evolução ou involução. Há a verdade e há o que não é verdade. A forma como o antigo paradigma funciona, baseado em divisão, separação e hierarquia, não pode mais persistir. Porque os campos morfogenéticos, como você disse, dizem respeito a milhões de indivíduos e não é possível haver um retorno. Apresentador: já atingimos a massa crítica. Sim, a massa crítica foi atingida no ano passado. Mas ninguém sabe a data. Porque, como já foi dito, há, é claro, as forças de oposição. Essas forças de oposição estão ligadas aos hábitos, aos automatismos, ao nosso próprio cérebro chamado reptiliano, que é um cérebro arcaico, que concebe apenas duas coisas: eu sou uma pessoa e o outro é outra pessoa. Quando de fato, não há ninguém. A mutação ontológica que está em curso mostra, claramente, que o fato de acreditar ser um indivíduo, os seus afetos, as suas histórias, é de fato, como dizem em Advaita Vedanta, uma cena de teatro, o que se tem chamado de ego, ou seja, o sentido de estar separado, de ter que procurar, como eu fiz, um sentido, um entendimento. Hoje, basta simplesmente aceitar o desconhecido, sem medo, quaisquer que sejam os extremos que apenas podemos observar em todos os lugares. Porque o que foi adquirido pela ilusão de ser uma pessoa separada, obviamente não quer desaparecer por si só. Este tipo de conflito se desenvolve em todos e na sociedade como um todo. Apresentador: isso pode resultar em uma catarse global iminente. Haverá um cataclismo global. Mas a partir do momento em que você experimenta a verdade, e só há uma, somos amor, antes de sermos uma forma, um corpo e uma história. E colocar fim a esse esquecimento, o que chamamos agora na psicologia clínica de mito da imortalidade, porque uma pessoa, o ego, apenas pode existir porque ele acredita ser imortal, mesmo que saibamos que somos mortais. E o que acontece na célula, nos campos morfogenéticos, no cérebro, e especialmente no coração, afeta tantas pessoas no planeta. E esses indivíduos descobrem, às vezes de forma brutal ou progressiva, que não são apenas este personagem no palco de teatro, de uma história, os afetos, um status social, mas que somos anteriores a tudo isso.
Portanto, é claro que, nos movimentos espirituais, não estou falando de religiões, vamos falar da nova era, entre aspas, vamos falar de uma nova sociedade, de uma mudança de paradigma, como mencionei. Mas é muito mais importante do que isso. Porque a partir do momento em que você perde o sentimento de ser um indivíduo, o ego, quando você tem o efeito dessa energia, dessa consciência que está aí em todo lugar, você percebe e vive claramente que de fato, nada é separado. E que, além de todos os conceitos religiosos ou adesões e crenças, em suma, o que todos esses mutantes, todos esses irmãos e irmãs, esses humanos mutantes nos dizem é que esquecemos quem éramos e que ainda somos. Mas os véus do condicionamento e das condições de vida hoje nos permitem viver a verdade. Esta verdade não é uma questão de ponto de vista ou de localização, mas é comum a todos, especialmente aqueles que se opõem a ela. Apresentador. E esta verdade comum a todos os seres, a todas as pessoas, se estende também ao resto dos seres sencientes do planeta. Porque os seres humanos não estão sozinhos habitando o planeta, não estão sozinhos em se transformar. Eu falei de fato, da própria natureza, da fauna e da flora. Você pode ver que no mundo todo, este ano, houve uma segunda primavera no meio do inverno. As cerejeiras estão em flor no Japão, não em março, elas já estão em flor desde meados do inverno. Os animais mudam o seu comportamento. O clima está mudando. Os polos magnéticos mudam. As condições planetárias, além da nossa pequena esfera terrestre, o que já mudou em todos os planetas do sistema solar exterior. Portanto, há uma mudança de paradigma, onde, é claro, muitas pessoas que estão passando por esta transformação, esta mudança de paradigma, ainda estão inscritas na consciência. E, claro, a consciência só existe porque há algo que é visível, algo que é percebido, dentro do indivíduo. Em um nível ontológico, há realmente uma ruptura deste ego-eu, indivíduo, que leva ao que eu chamei de benevolência, onde o amor toma todo o lugar. Mas este amor não pode ser, esta palavra não pode ser usada, porque este amor não corresponde a nada conhecido. Então, se falo de amor incondicional, o cérebro, tanto o meu como o de qualquer ser humano, só pode se referir ao contrário, isto é, ao amor condicionado. É inevitável, o bom, o mal. No entanto, essas pessoas que têm uma inversão dos circuitos de recompensa e castigo, não podem mais funcionar dessa forma. Apresentador. Então a humanidade está em plena evolução, uma transformação radical do ser humano. Então, para mim, não há evolução nem transformação, para ser justo, prefiro falar de transubstanciação, o que o ambiente da nova era chama de ascensão, mas que de fato e no final, é apenas a liberação da ideia de ser uma pessoa e que precisa de um corpo, um mundo, uma forma. Porque a partir do momento que eu chamo ágape, portanto o cérebro não pode se referir ao conhecido, à história, ágape não tem o oposto, o cérebro não sabe, portanto não pode se referir ao conhecido em referência à história individual, ou a qualquer história religiosa ou espiritual. Apresentador. Neste processo, continuaremos a avançar neste mesmo meio físico? De modo algum. De modo algum. Em um nível puramente fenomenológico agora, é óbvio que muitas coisas estão escondidas por aqueles que sabem. Eu estou falando do velho mundo. Porque, vou ser muito direto, o que estamos vivendo neste momento é um evento de nível de extinção, ou seja, um fenômeno de extinção global, como a Terra já experimentou. Mas não se trata apenas da nossa Terra, mas de todo o nosso sistema solar e, muito mais longe, de toda a criação. É a descoberta de ágape, e a experiência de ágape, além de qualquer crença, além de qualquer quadro de referência. Há uma expressão que eu gosto muito, que acompanha o que está acontecendo agora, que foi falada por um grande sábio que viveu recentemente na Índia, que se chamava Nisargadatta.
E o que está acontecendo, pelo menos para aqueles que já experimentaram esta aparição de transformação, onde o circuito da recompensa substituiu o circuito da punição? Em primeiro lugar, isto nos mostra claramente que tudo isto é uma cena de teatro. Não é um conceito, não é uma crença, não é uma razão ou um entendimento, é algo que é realmente vivido e que estou vivo antes de ter um corpo, que estou vivo mesmo antes da criação. Isto termina radicalmente para quem vive isto, o que vou expressar com esta frase de Nisargadatta, que diz: o fim da religião é o começo da espiritualidade, o fim da espiritualidade é o começo da verdade. Continua. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis. Revisão: Marina Marino.